Boa noite para todo mundo, sejam bem-vindos. E hoje a gente vai continuar nossa aula sobre formulário, utilizando alguns outros comandos um pouco mais avançados, né? Sim. O formulários avançados. E hoje a gente vai ver esse monte de coisa aqui. Text area, outros tipos de input. Vamos falar sobre hierarquia de elementos CSS, que não tem muito a ver com isso daqui não, mas é importante, a gente chegou no momento da gente discutir esse assunto. Depois voltamos para o formulário, caixa de seleção, a questão dos dados, da entrada de dados via celular, e a possibilidade mais recente agora no CSS3, ou não, CSS não, no HTML5 de você colocar dados obrigatórios e dados sugeridos nas telas de formulário. Para finalizar, acesse HTML5 com field set. Bom, vamos lá. Área de texto. O elemento text area é usado para criar entradas de texto com muitas linhas. Tem que ser fechado com /text area. E o texto que fica entre a abertura e o fechamento vai aparecer na caixa de texto quando a página for carregada. Você tem atributos para definir o número de colunas, o número de linhas e também, como sempre, em todo campo que você criar, você tem que falar qual que é o nome do campo, para que o servidor reconheça essa informação quando a informação for enviada para um servidor. Vou tirar isso daqui da frente. Já estou aqui aberto com o contato. E a primeira coisa que a gente vai fazer é criar um text area aqui. A gente está aqui no nosso form, lembra? Então, logo depois desse telefone que está aqui, a gente vai acrescentar um label for igual mensagem. Vai ser um campo de mensagem, um campo texto de mensagem. /label. E embaixo, em vez de input, text area. Dentro do text area, a gente vai colocar número de colunas igual a 70 colunas, com aspas dos lados, pols, número de linhas, 10 linhas. A identificação, ID igual a mensagem. Não foi colocado aqui o name. Não foi usado o name. Vamos deixar assim por enquanto, não vamos preocupar com isso não. O importante é que, fazendo isso, a gente cria um campo de texto, um retângulo dentro do nosso formulário. Vou dar Ctrl S aqui e vou carregar o formulário nosso. Aqui o nosso formulário, como a gente deixou na última aula, eu vou aumentar aqui um pouquinho e dar F5. Pronto, olha lá. Eita, tem algum problema aqui. O Breno tinha falado aí que o for ficou fora do label. Tem um espaço aí. É só tirar esse maior aqui. Pronto. Ctrl S, vamos ver de novo. F5, pronto. Temos um texto que, inclusive, é aquele tipo de texto que a gente pode alterar. Ele aparece na tela com 10 linhas e 70 colunas. Mas o texto, ele é aberto para você digitar o que você quiser. Esses 70 colunas é o mesmo que o espaçozinho que dá lá, 70 caracteres? São 70 caracteres. Ah, tá. Se a gente, quer ver, se a gente colocar 170 caracteres, o que vai mudar é o visual. Ó, F5. Tá vendo? O que mudou foi o visual do quadrado. Ele só ficou maior. Entendi. Voltar para 70. Isso não quer dizer que os seus textos terão que ter 70 colunas. Não é esse o caso. Bom, o que mais que a gente pode fazer agora? O text area está lá. Agora vamos fazer botão de rádio. Bom, o botão de rádio é o input, como a gente já tinha feito em inputs anteriores. Só que ele é do tipo radio. E aí ele tem que ter um nome também, um valor também. Esse valor é o valor que vai ser enviado quando a opção for selecionada.
Então, dependendo do rádio que for selecionado, vai mandar um valor para o servidor. E o check te indica qual dos botões estarão setados na hora que você carregar a página. Vamos dar uma olhada de novo, então. No nosso texto aqui, para poder criar o rádio, a gente vai fazer isso aqui de baixo. E aí, cada botão de rádio é um label e um input. Vamos começar fazendo o label for rádio e-mail. Rádio e-mail. E-mail. Barra label. Input. Type igual a radio. Valor dele. E-mail. E o ID. Radio e-mail. Esse radio e-mail é que vai ligar o label com o input embaixo, né? Bom, agora eu vou pegar e fazer e-mail, telefone e WhatsApp. Para isso eu vou pegar esse daqui, copiar e colar embaixo. E colar embaixo. Fechar aqui no final, aparece. Se eu digitar alguma coisa errada, vocês avisam aí. Telefone. Não fecha. Alguém está vendo alguma coisa que esteja faltando? Parece que... A linha 44, tá lá em branco, tá e-mail. Seria o WhatsApp também, né? Opa! Muito bem. Ctrl S aqui. F5 aqui. Pronto, ó. Agora eu tenho os botões de radio aqui para poder clicar. Agora, vocês estão observando uma coisa curiosa aqui, que geralmente no botão de rádio, se eu escolher o e-mail, ele marca o e-mail. Se eu escolher o telefone, ele deveria desmarcar o telefone, concorda? Não é assim que funciona? Sim. Então, a questão é que a gente fez de tal forma que eles estão independentes agora. Esses botões de rádio estão independentes. Estão soltos aqui, ó. São 3 inputs soltos. Tem que existir uma maneira de ligá-los. E essa maneira de ligá-los é pela variável, pelo atributo name. Então aqui, além do type igual a radio, você tem que colocar name igual contato. Contato vai ser o nome do nosso do atributo que vai ligar todos esses botões que estão aqui. Vamos recarregar. Vamos ver se é só isso. É só isso. Dou Ctrl S, chamo aqui e dou F5. Ó, qual que é a diferença agora? Cliquei em e-mail do mesmo jeito, só que quando eu clicar no telefone, ele desmarca o e-mail. O comportamento mudou porque agora o browser sabe que esses 3 inputs fazem parte de um conjunto, tá? Muito bem, o que mais que a gente pode fazer aqui? Bom, por enquanto a gente vai deixar isso. Ainda está bem esquisito, tá feio, não tem nem label direito mostrando do que se trata. Podia ter aqui, ó, qual contato você prefere, mas a gente ainda não vai fazer isso não.
Vamos agora acrescentar aqui mais um input, que é o checkbox. O input do type checkbox também é um outro input, onde a gente vai definir o type, o name e o valor. Aqui também tem a situação checked, se é para vir checado ou não. O checkbox é aquele quadradinho que você pode marcar ou desmarcar, né? A gente vai acrescentar um checkbox aqui no final. Depois do nosso conjunto radio, a gente vai colocar isso daí. Mas antes, vamos então melhorar de uma vez isso daqui, acrescentando uma div, para colocar tudo isso dentro de uma div. Vamos organizar o nosso código. Não vamos dar mau exemplo. Então está tudo dentro de uma div. Se está tudo dentro de uma div, eu já vou aproveitar e criar um parágrafo aqui com a seguinte frase: como prefere o nosso contato? /p. Muito bem. Assim que a gente recarregar, a gente vai ver como é que isso daqui ficou. Mas antes, eu vou acrescentar agora uma label. E dentro da label eu vou botar um input. Por que eu estou fazendo isso? Botando o input dentro da label. Tem uma razão muito importante aqui, que é o fato de que quando a gente faz dessa forma, você não precisa usar o for e o value. Aliás, o for e o ID. O browser já vai saber que esse input é do label, já que sim. Esse input é desse label que está aqui, porque o input está dentro do label. Tá? Checkbox. E aí a gente fecha o input e coloca a label. Gostaria de receber nossas novidades por e-mail? Só. O barra label é o que tinha que estar aqui mesmo. É claro que isso daqui está fora da div, então está certinho, né? Label, input, o que é input type checkbox, o texto da label e o barra label. Como que isso vai ficar na página? Vamos dar uma olhada. Olha aqui. O quadradinho você marca ou desmarca. Então agora isso daqui é um checkbox, enquanto o de cima é o radio box. Tá? Nosso botão tá aqui. Bom, o que mais que a gente pode fazer aqui? Vamos agora melhorar essa coisa aqui. Para começar, esse text area aqui, vamos fazer com que ele fique do tamanho dos outros inputs, dos inputs de cima. Se a gente for lá no nosso CSS, então, o CSS está sendo usado aqui é o style.css. Então vamos abrir aqui. Muito bem. Produtos, página de produtos, a página do formulário. Aqui a gente tem o form input, que ele está aqui para poder definir a aparência dos inputs todos. O text area eu quero que ele fique exatamente com essa mesma definição. Então olha só que interessante, basta eu incluir aqui junto form input vírgula form text area. Aí ele já vai aproveitar as definições CSS de uma vez só. O que vai acontecer quando eu der F5? Olha lá, diminuiu e ficou do tamanhozinho que eu queria. Ele vai seguir agora o CSS, não aquela definição lá de número de colunas e número de linhas. Quer dizer, o número de linhas deve estar seguindo ainda, mas o número de colunas está sendo definido no CSS. Sim. Outra coisa problemática aqui
que a gente tem essas definições aqui, que são esses labels, eles são definidos aqui, ó, form label. Ele tem a definição aqui no CSS, form label. A gente quer que esse label aqui siga essa definição. Só que esse daqui é um P, né? É um P que está dentro do formulário. Então, além do form label, eu vou acrescentar aqui form P. Voltando para a página, dando F5, pronto, já está no tamanho mais adequado. Além disso, vamos agora formatar melhor o Radio Box. Como? Qual é a ideia aqui? O ideal seria, vocês podem observar aqui, por conta da maneira como a gente estruturou as coisas aqui, ó, primeiro vem o label, depois vem o input. Ou seja, primeiro vem o texto, e-mail, e depois vem a bolinha. Só que geralmente formulário, a bolinha fica antes, não é? Para que a bolinha fique antes, a gente tem que fazer o que a gente fez aqui, ó, no checkbox. O Radio Box também tem que ter o input dentro do label. Tá? Então a gente vai pegar e vai colocar o input dentro do label. De que forma? Label for radio email. Aí a gente vai pegar esse input todinho e vai botar aqui dentro. Ctrl X, Ctrl V e botei o input dentro do label. Vamos fazer a mesma coisa aqui. Pega tudo isso, dá Ctrl X, dá Ctrl V, dá um espacinho aqui no telefone. Senão a bolinha vai ficar grudada. Pega o último input, dá Ctrl X e coloca dentro do label também. Dá um espacinho aqui. Dou Ctrl S e agora o que tem que acontecer é que a bolinha vai se inverter. Ela vai aparecer antes do label correspondente. F5, pronto, olha, agora sim. A bolinha... Ah, mas não tá bom ainda não. Eu sei que ainda não tá bom, mas a gente está corrigindo as coisas aos pouquinhos. Essa é a forma correta, então, de você acrescentar as coisas, a combinação de label e input no checkbox. Tá? Bom, a próxima formatação que a gente tem que fazer é arrumar essas coisas aqui. Vocês podem ver que os inputs e os labels, eles estão todos com um comportamento block, tá? A gente precisa ajeitar isso. E aí, como é que a gente vai fazer? Lá no... Deixa eu ver. A gente vai criar um input padrão, uma classe input padrão dentro do HTML aqui. Label for, nome, sobrenome, tal. Esses daqui não tem a classe. Vamos acrescentar desde aqui de cima. Class. Um input padrão para todos os inputs. Classe input padrão. Aqui também. O telefone também. A mensagem também. Ctrl S. Agora esse input padrão vai estar lá no CSS. Form label, form P, display, block, margem. Aqui de baixo, input padrão. Display block. No caso aqui tem que ser block mesmo. Margem 0020 pixels. O tamanho da fonte
font size 20 pixels também. E peraí, não é font size aqui não. Aqui é o padding, o espaçamento interno. 10 pixels para cima e para baixo, 20 pixels para um lado e para o outro. E para finalizar, a largura de 50% da página. O campo vai ter sempre 50% de largura da página. Na verdade, eu tinha que ter só mudado o nome. Em vez de form input e form text area, tinha que ficar só o input padrão. Ctrl S e F5. Agora eu acho que tá certo. Não, era para ficar igual mesmo. Era para ficar igual mesmo. A gente só juntou os dois. Acertou os inputs com uma classe só. Então vamos lá. Margem no checkbox. Vamos melhorar o visual do checkbox. Para isso a gente vai acrescentar checkbox aqui. Mas antes a gente tem que acrescentar uma classe. Sim, classe checkbox. Cadê o checkbox? Aqui embaixo. Input type. O label recebe uma class checkbox. Acrescentei uma classe checkbox e aqui ponto checkbox com uma margem de 20 pixels para cima e para baixo e 0 para um lado e para o outro. Ctrl S. Vamos ver como é que ele ficou aqui. Deu uma espaçada agora. Agora deu uma espaçada boa aqui no final, no checkbox. Tá? Lá na margem, lá no HTML, na linha 105, não tinha que ter um PX depois do 0, não? Não, o 0 não precisa de PX. Ele é desnecessário. Tá. Só o 0. Porque o 0, ele vai ser 0 se for PX, vai ser 0 se for porcentagem, vai ser 0 se for EM. Entendeu? Qualquer medida que você tiver, vai ser sempre 0. Agora, quando você escreve 20, você tem que dizer que você está falando de EM, de porcentagem, de pixel, de polegada, centímetro, etc. Beleza. Bom, o que mais? Agora sim, a gente vai parar um pouquinho de mexer, nossa página já está com os elementos mais avançados aqui, e eu vou falar para vocês de uma coisa chamada peso de cada elemento, tá? Porque a gente tem diversas formas de se referir aos elementos, fazer a ligação entre o HTML e o CSS. E dependendo da estratégia que a gente usa para fazer essa ligação, quer dizer, se a gente está usando um ID, se a gente está usando uma classe, se a gente está usando a própria tag. Então aqui, por exemplo, quando a gente escreve form, a gente está usando a tag form. Quando a gente está usando form label, a gente está usando duas tags juntas. Quando a gente está usando uma classe, aqui acho que não tem nenhum ID. Não. E o padrão mesmo é a gente usar classe, tá? Mas aí, o que a gente vai fazer agora? Vocês vão aprender com uma coisa chamada peso do elemento, que é o peso da ligação entre o HTML e o CSS. Vamos voltar aqui para a teoria na apostila, que é o seguinte: existe uma hierarquia, e essa hierarquia define um peso. Quando você faz uma ligação de um elemento HTML com uma tag, ligando o HTML com o CS usando uma tag, o peso é 1. Agora, quando você escreve, que nem eu mostrei agora para vocês, form P, o peso é 2, porque são duas tags. O form é uma tag e o P é outra tag. Agora, quando você pega uma tag qualquer e cria uma classe para ela, o peso passa de 1 para 10. Uma classe é peso 10. Tag mais classe é tag peso 1, classe peso 10, peso 11. Se você usa um ID, o peso é 100. Tá? E se você usa qualquer definição de layout,
utilizando o CSS Inline. Lembra do CSS Inline que eu ensinei lá no começo? Aí o peso é 1000. Eu vou mostrar para vocês, então, isso na prática agora, tá? Se não estiver entendendo, pede para parar. Vamos começar testando a hierarquia do P, que está lá dentro daquele div. Cadê o div? Vou mostrar aqui no HTML. O div aqui, ó. O div, como prefere o nosso contato, tá? Primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai se referir a esse P, do jeitinho que ele está aqui, a gente vai se referir a ele lá no CSS. Porém, veja, primeiro a gente vai ver aqui, não tem P em nenhum outro lugar. Não tem P nenhum em nenhum outro lugar, aparentemente. Tem um P aqui do copyright. Mas a referência a ele é usando class. Então não vai fazer diferença. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse P lá na tag. Onde que eu posso colocar isso aqui? Pode ser em qualquer lugar, mas na verdade é logo antes do div, que vem antes da mensagem. Cadê o input padrão? Pode ser aqui. Isso. Ó, eu vou colocar a cor vermelha nesse P, tá? P, abre e fecha as chaves, color, red. Pronto. Cor vermelha. Aqui deu Ctrl S também, nem precisava, né? Vamos ver se ele ficou vermelho mesmo? F5. Ó, tá dando para todo mundo ver que a cor tá vermelha? A Sim. frase tá vermelha, certo? Peso 1. Por enquanto, peso 1, tá? Agora, a gente vai fazer o seguinte, ó. Debaixo dessa definição aqui, eu vou criar outra. Só que essa eu vou usar, em vez de P, eu vou falar, eu estou tratando do parágrafo que está dentro do form. Eu vou usar form P. E aí, color, blue, cor azul. E aí eu pergunto para vocês, qual o peso do P sozinho? 1. Porque só tem uma tag no CSS. Qual o peso do form P? 2. Porque é a tag mais outra tag. Consequentemente, se eu der F5 aqui, a cor da frase vai ter que ficar azul. E ficou azul, certo? Agora, e se a gente criar uma classe para esse P? Como que a gente vai fazer isso? A gente vai pegar e definir uma classe. Vamos lá. No P. Class igual teste classe. Tem uma classe para esse P. Eu posso me referir a ele como P, eu posso me referir a ele como form P, mas eu posso me referir a ele também como teste classe C, né? Eu acho que tem o E. Teste classe, isso. Teste classe color yellow. Muito bem. Como a classe ela tem peso 10, o primeiro tem peso 1, o segundo tem peso 2, esse teste classe tem peso 10. Consequentemente, a frase vai ficar em amarelo. Ok? Tudo por uma questão de peso. Eu estou fazendo definições definições conflitantes aqui. Quer ver mais uma definição conflitante? P ponto teste classe. Abre e fecha a chave. Eu estou juntando uma tag com uma classe. E vou colocar, nesse caso, a cor laranja. Se eu estou juntando uma tag e uma classe, qual que é o resultado? A tag vale 1, a classe vale 10, o resultado é 11.
Então, consequentemente, a frase tem que ficar laranja também, como aconteceu. Mas a gente pode ir mais longe ainda. Eu vou acrescentar um ID para esse P. Aqui na frente eu vou pegar e fazer ID igual teste do ID. Teste ID. E aí eu vou acrescentar mais uma definição aqui embaixo. Bom, a sequinha teste ID color pink. O ID tem valor 100, tá? Então, o que vai acontecer agora? Se o ID tem valor 100, ele é maior do que todos os que a gente testou antes. Isso quer dizer que seu DF5 ficou rosa. E ainda dá para fazer mais ainda. Lembra que tem o CSS Inline? E cada definição no CSS Inline tem peso 1000. Peso 1000. E aí, o que eu posso fazer aqui? Aqui no HTML, além do ID, eu vou acrescentar style igual, abre aspas, color, dois pontos, purple. E como isso daqui tem peso 1000, o que vai acontecer? A cor vai ser purple. Ô Marco, o Ronil tá perguntando se trocar a posição dentro do CSS. Podemos tentar. Vou pegar o teste ID, dar Ctrl X e colocar aqui em cima. Se não der certo o que eu estou fazendo, quer dizer, se não funcionar, o que vai acontecer? Essa história de peso vai estar toda errada, né? Coloquei aquilo ali, agora eu vou colocar isso aqui. Agora o form P antes. Eu inverti todos eles aqui. Como o CSS Inline tem peso 1000, eu vou tirar o CSS Inline, tá? Para a gente deixar só os outros disputando. Eu vou deixar a classe, vou deixar o ID, vou deixar o form P, o p.testClasse, e dou Ctrl S aqui, Aqui está na ordem completamente contrária. Agora, pela teoria de pesos, o que tem peso maior aqui? É o ID. Então, ele tem que ficar rosa. Se é o peso que vale mesmo, tem que ficar rosa. Ficou rosa. Tá? Então, percebam, não depende da posição. Não depende da ordem. Tá? O peso realmente é respeitado. Essa tabela de pesos que eu passei para vocês realmente é respeitada no CSS. Beleza? Alguma pergunta sobre peso? Beleza. Muito bem, então vamos voltar para o nosso formulário e eu vou apagar isso tudo. E nada disso vai ficar na versão final. Muito bem, dou Ctrl S aqui, dou Ctrl S aqui. E agora a gente vai fazer mais um tipo de dados, de inclusão de dados. A gente vai usar a caixa de seleção select. A gente pode transformar a caixa de seleção suspensa em uma caixa que exibe mais de uma opção, adicionando o atributo size. Seu valor deve ser o número de opções que você quer exibir simultaneamente. No caso aqui, você pode colocar múltiplo, que é o atributo que vai permitir aos usuários selecionar múltiplas opções da lista, mas não é o caso que a gente vai fazer aqui. A gente vai fazer uma caixa de seleção com uma opção só, selecionável, tá? E aí essa opção vai ser a pergunta se a pessoa prefere ser atendido de manhã, de tarde ou de noite. Isso vai entrar depois do Radio Box.
como prefere o nosso contrato. Aqui, logo depois disso daqui, então a gente vai abrir uma outra div, porque esse também é um elemento um pouco mais complexo. E aqui a gente vai colocar um outro P. Qual horário prefere ser atendido? Ô Marcos, se quisesse colocar também dentro da div do Radio Box, poderia? Ou é melhor fazer separado assim? Não, separado. Senão mistura. Os elementos do Radio Box é melhor você encapsular o elemento, a estrutura do Radio Box dentro de uma div única. Porque da forma como fica aí, se você quiser, por exemplo, fazer uma definição, mudar esse texto todo aqui com uma cor diferente, você bota uma class aqui na div e muda, entendeu? Se você começar a misturar as divs, aí você não vai conseguir ter essa praticidade. Tá? Entendido. Então, aqui você vai colocar um select, e dentro do select, você usa option. Option, manhã, /option, option, tarde, /option, option de novo, noite. E fecha a div. Pronto. Qual horário prefere ser atendido? Manhã, tarde ou noite? Esse select, então, vai criar o que dentro da nossa página? Olha que bonitinho. Qual horário prefere ser atendido? Agora você pode aqui, ó, escolher manhã, tarde e noite. Tá? Um menuzinho suspenso. Um menu drop-down para a gente poder trabalhar aqui. Nas próximas aulas, eu vou ensinar vocês a fazer menu drop-down no CSS para fazer menu do site, tá? Estou lembrando agora que eu não incluí isso. Eu vou colocar isso nas próximas apostilas, que ainda faltam elaborar, de como a gente pode fazer um menu drop-down no alto do site, assim, tá? Para a gente agrupar elementos no menu principal do site. Bom, mas aqui a gente tem um select simples, tá? Envelopado por uma div, e é isso. Agora, a gente fechou o nosso formulário, mas a gente ainda tem alguns elementos que podem ser melhorados. Tá? E eu vou explicar isso daqui para vocês aqui na nossa apostila. Quando falamos de formulário, existem algumas melhorias no HTML5 para facilitar a vida de quem usa celular. É importante falar disso porque hoje em dia a maioria do acesso à internet é feito por celular. Os formulários da página que estamos criando tem que estar adaptado a esses formatos de entrada, de input. E existem diversos inputs específicos que não existiam antes. Por exemplo, o tipo texto a gente já conhece, né? Agora, existe também o tipo e-mail. Além do tipo text, você tem o tipo e-mail, que no celular ele vai mudar o teclado. Às vezes até aparece o .com lá para você digitar. A gente também tem o tipo tel, de telefone, que aí o teclado é um teclado numérico e não um teclado normal, no celular. A gente tem o tipo number, que também é diferente, para você digitar CEP, digitar CPF, é interessante. O tipo password, que substitui o que você está digitando por um asterisco. O tipo data, que é uma data mesmo, com dia, mês e ano. Aparece um seletor de data, dia, mês e ano no celular. O tipo data e horário, date and time. O tipo datetime, que além da data, dia, mês e ano, vai aparecer a hora e os minutos. O tipo month, que é o tipo mês, que vai trazer o mês e o ano para você escolher. E o tipo search, que é para você fazer pesquisa. Tá? Então nós vamos agora utilizar os tipos corretos. A gente não estava utilizando exatamente os tipos corretos
no nosso formulário. A gente está usando o type text para nome e sobrenome, ok. Mas para o e-mail, o type não é text, o type é e-mail. Eita, o que aconteceu? Aqui, e-mail. E no telefone, o tipo é tel. Se a gente for rodar essa página, e a gente vai rodar essa página lá na frente no celular, os tipos têm que estar corretos, tá bom? E outros aspectos importantes que a gente pode considerar aqui são os tipos requeridos. Os requeridos servem para que a gente possa tornar obrigatórios os elementos. Por exemplo, eu quero que o nome e o sobrenome seja obrigatório o preenchimento. Então eu venho aqui, ó, required. Eu também quero obrigar a pessoa a informar o e-mail. Eu também quero obrigar a pessoa a informar o telefone. E a mensagem também. Eu sou aquele tipo de... aquele tipo de página chata, que obriga a gente a preencher tudo. Então, tudo aqui ter que ser preenchido. Resultado. Qual é o resultado disso na nossa página? Sei lá se eu mexi no CSS. Ô, Marco. Oi. Dentro do text area aí, também dá para coloca, eu penso que é aí nessa linha, né? Por exemplo, quando a gente vê lá, digite no mínimo 15 caracteres, no mínimo 10. Isso é o próximo slide. Eu vou fazer isso agora nesse momento. Ó, então aqui, esses elementos aqui, então, se eu der F5, deixa eu ver, parece que a página está muito... Não está tão grande, né? Tá. Por que ela está tão assim? Ah, é porque eu estou ocupando 50% da área. Aí, agora tá bom. Tá, desceu um pouquinho. Olha só o que vai acontecer se eu clicar no enviar formulário agora. Preencha este campo. Então, é o do tipo text, preenchi, peraí, Marco Maciel, tá, preenchi com o nome. Aí eu vou clicar em enviar formulário de novo. Olha lá, preencha esse campo. Ele obriga a informar o e-mail. Agora, como ele é do tipo e-mail, não adianta eu fazer isso daqui não. Ó, enviar formulário de novo. Inclua uma arroba no endereço de e-mail. Que e-mail estranho é esse que não tem arroba? Né? Então, eu tenho que informar um e-mail válido. Aqui no telefone, a gente tem um monte de coisa, de letra. Ele deixou. Esse ele deixou, passou batido. Deixa eu informar um telefone qualquer aqui. E o campo mensagem também está pedindo para preencher. Geralmente eu boto um ponto quando pedem esse tipo de informação. Se eu clicar em enviar agora, aí ele vai passar. Passou. Tá? Deixou. Agora, o required serve para isso. A checagem do e-mail, vocês viram que ele faz. E, finalmente, o que o que estava faltando aqui na nossa página, que o Christopher tinha alertado, que é a presença de uma sugestão, né? No caso do e-mail, o que a gente vai criar é um placeholder. Esse é o nome. E aí eu posso escrever assim, ó, seu e-mail @domínio.com.br. É uma sugestão. Aqui na mensagem, não, no telefone também vou colocar uma sugestão. Placeholder DDD 12345 tracinho 12345. Dou Ctrl S. Vamos ver como é que vai estar o formulário agora. F5. Ah lá. Observem que agora a sugestão ela vem preenchida no campo. De forma que, quando eu clico aqui,
eu posso preencher com a informação que eu quero. Agora, quando está vazio, ele fica sempre com aquilo ali. Se eu preencho alguma coisa, ele apaga. Tá? Muito bem. Além disso, nós também podemos trazer já aqui no Radio Bottom qual dos três que a gente quer já sugerir para a pessoa. No caso, eu quero sugerir já o WhatsApp. Então, venho aqui no Radio Bottom e acrescento Checked aqui dentro do input. É só botar Checked, do jeitinho que está aqui. Dou Ctrl S e quando eu dou F5 aqui, olha lá, o WhatsApp já vem selecionado. Tá? Agora, para finalizar, quer dizer, eu acho que é para finalizar, e a gente já está bem avançado aqui, a questão de utilização de divs. O que acontece? Na verdade, no CSS, no HTML5, a gente tem um novo elemento chamado FieldSet, que é conjunto de campos. Campos de quê? Campos do formulário. Então, o elemento FieldSet, ele serve para agrupar controles de formulário relacionados. Ele é bastante útil quando o formulário é muito longo, e aí você abre e fecha com /FieldSet. O elemento legenda, em inglês legend, pode vir diretamente depois da tag de abertura FieldSet, e contém uma legenda que ajuda a identificar a finalidade desse grupo de controles. E tem que fechar com /legend também. Vamos entender isso daqui na prática. Como é que isso daqui funciona? Isso vai tornar o nosso formulário mais semântico. Quando a gente fala que a gente está querendo transformar o formulário em algo mais semântico, é quando a gente está querendo dizer o seguinte, que a gente vai passar mais significado daquilo que a gente preparou para o browser. O browser vai entender melhor o que a gente está querendo escrever com o HTML. Então, para tornar o nosso formulário mais semântico, a gente vai primeiro eliminar esses divs. Div é coisa de HTML antigo. Nesse caso aqui, é FieldSet que a gente vai usar. Tá? FieldSet /FieldSet. Isso vale para o P que a gente colocou aqui no início também. Não é P, é a legenda do campo. Legend /legend. A mesma coisa no select aqui. O select também é um conjunto FieldSet /FieldSet. E o P que está aqui dentro é uma legend. /legend também. Provavelmente esses P's, eles já tinham definição lá no CSS, a gente vai ter que ir lá no CSS dar uma acertada. Mas vocês podem observar que vai mudar um pouco o CSS, talvez, mas não deve mudar a estrutura disso daqui. Aí, mudou só a questão das duas legendas aqui. Em vez de form P, eu vou ter que botar form legend lá no CSS. É exatamente isso que eu vou fazer agora. Venho aqui no CSS, cadê o form P? Form P, form legend. Ctrl S. Isso para deixar as coisas do jeitinho que elas deveriam ficar. Muito bem. Ainda tem mais uma coisa para melhorar o nosso formulário, e aí a gente encerra a nossa página de formulários. Ela vai estar pronta, definitivamente pronta. E é você colocar elementos de acessibilidade. No caso, a gente tem na nossa... Qual página? Na página principal, né? Na página principal, a gente tem duas figuras. Vamos lá abrir a página principal, no index.
Na verdade, o nosso formulário acabou. O que a gente vai mexer agora é no index. Aqui no index, onde a gente tem aquele logo... Cadê a logo? Não, a logo estava lá, né? Que bobagem. Que bobagem. Não é no index, não. Eu falei besteira. Deixa eu abrir o contato de novo. Bom, é aqui, gente. Ó. A gente encerrou o main. O formulário, ele está pronto. Tá? Eu vou, então, fechar o main aqui. O que a gente fica aqui? A gente fica com o header, o cabeçalho e o rodapé. Tanto o header como o cabeçalho, eles têm duas imagens. E o que está faltando aqui é acrescentar uma audiodescrição para essas imagens. Essa audiodescrição a gente faz com o atributo alt. Ó, logo da oficina de Fuscas. Esse mesmo alt, essa mesma informação, essa mesma audiodescrição, eu vou acrescentar aqui na logo aqui embaixo. Tem uma logo branca aqui embaixo. Vou acrescentar ela aqui também. Ctrl S, salvei a página de contato. Agora a página de contato finalizou mesmo. Do F5, está pronta a nossa página de contato. Mas essa audiodescrição ela é importante em todas as imagens de todas as imagens que você utilizar no seu site para garantir a acessibilidade, tá certo? Descrição visual do site. Agora a gente terminou nossa página de formulário, ela está completamente pronta. Essas coisas que a gente definiu aqui, nas próximas aulas, esse cabeçalho que está prontinho, esse rodapé, que está prontinho, nós vamos copiar para a página principal, porque aqui em contato, ó, a gente não tinha feito alteração, não? Omar, toda a página de contato. Na frente lá do comando aí, cadê o alt? Tá lá, alt. Logo da oficina de Fuscas. Aí depois que coloca isso aí, não tem que colocar um botão não? Para ter um botãozinho para apertar? Não é para ser assim, não. A questão é que quando a pessoa, esse alt, ele vai funcionar quando a pessoa tiver com como é que eu vou dizer? Com uma interface de audiodescrição. Ao passar o mouse ou o elemento, a pessoa que é cega, ela não está vendo direito, ou que é totalmente cega, ela vai trabalhando com o tab. À medida que vai passando pelos elementos da página, quando parar naquela imagem, em vez do audiodescrição dizer o que está escrito, não tem como dizer o que está escrito, ele vai ler isso que está aqui, entendeu? Ele vai substituir. Porque o que acontece? Deixa eu mostrar na página lá. É como se fosse um hiperlink, mas ele fica oculto. Só a hora que passa o mouse, eu dou o tab e é que ele vai falar. Porque, veja, uma ferramenta de audiodescrição, ela vai conseguir ler home, produtos, contato, nome, sobrenome, ela vai conseguir ler tudo isso que está na página. Ela não vai conseguir ler a imagem. Então, esse alt, ela substitui a imagem para interfaces de audiodescrição, tá bom? Tá, entendi. Até porque se a pessoa é cega, não ia adiantar muito você botar um botão aqui, né, Christopher? É verdade. Te peguei, hein? Muito bem. Bom, o que eu estava dizendo para vocês é que a gente, aqui na página contato, a gente já tem um cabeçalho e um rodapé padronizado. Na página produtos, a gente também tem um cabeçalho e um rodapé padronizado. Só que na home a gente ainda não tem. Isso daqui ainda está faltando uma série de dados. O que a gente vai fazer nas próximas aulas é pegar essa definição aqui das outras duas páginas e colocar no home. Aí não vai precisar fazer isso ainda não. Bom, chegamos ao fim de tudo que eu queria mostrar para vocês hoje, tá? Nós fizemos uma página de contatos com vários elementos avançados. Volta aqui para a página de contato. Os elementos, acrescentamos radio box, checkbox,
caixinha de select, tá certo? Caixinha de texto. Então, nossa página ela já está bem completinha. Eu acho que a gente chegou no ponto, fizemos placeholder, fizemos checagem. Então, se você clicar no botão lá, ele vai te obrigar a preencher. Esse tipo de coisa ele não existia nas versões anteriores de HTML e CSS, tá? Isso daí você tinha esse tipo de configuração, preenche esse campo, tá vendo? Se eu boto o mouse em cima, ele fala para mim, preenche esse campo. Isso você tinha que usar JavaScript para fazer antes. Agora está direto dentro do HTML. Tá? Muito bem. Agora, o que eu vou fazer? Estou com a página pronta. Vocês viram que eu utilizei isso daqui, do jeito que está aqui, para facilitar a minha vida. Né? Porque até para poder gravar e vocês enxergarem da forma melhor. Agora eu vou pegar tudo que eu fiz, do jeitinho que eu fiz aqui, pegar tudo isso que está aqui são os elementos todos da página, e vou jogar dentro do Replit. Teve alguns alunos que tiveram dificuldade no Replit, então eu quero fazer isso novamente. E eu vou ficar ainda 1 ou 2 aulas fazendo essa alternância. Utiliza o editor de código e utiliza o Replit. Aqui tem o Add File, mas aqui tem a opção de Upload File. E aí eu vou lá na área de trabalho, pego a nossa aula de hoje, seleciono tudo e abrir. Já trouxe tudo para cá, ó. Tá? E aí eu já posso clicar no Run direto. Por quê? Porque ele vai pegar o index.html direto. Clicou aqui, ele já executa a página aqui, ó. Tá? Ah, mas eu não consigo ir para as outras. A gente não tem menu para ir para as outras ainda, né? Calma que a gente chega lá. Tá? E aí, veja, o que é que vocês vão colocar no link, quando eu pedir o link do Replit? É isso aqui, ó. É isso aqui que vocês vão colocar no link. Tem alguns que não conseguiram fazer isso. É Ctrl+C, aí você vai lá no Moodle e dá Ctrl+V, tá? Isso aqui é o quê? Custom Domain, Open New Tab. Muito bem. Agora eu queria mostrar para vocês, aproveitar que já estou aqui, o que é que a gente vai fazer como trabalhinho de hoje. Já na sequência. Qual que é o trabalhinho de hoje? Hoje é dia 26/5. Nós vimos o livro 12, Formulário Avançado. Livro 12, gente, está acabando. Faltam só 3 ou 4, se não me engano. Vocês vão ter uma atividade prática de formulário avançado, que vale 5 pontos e tem que ser entregue até 1 de junho à meia-noite. E aí, página do formulário avançado. O que vocês vão fazer nessa página? Vocês vão acrescentar os conceitos que vocês aprenderam hoje. Checkbox, Radio Box, Select, Placeholder, tá? Alt para imagem, o que mais? Required, Checked, todos esses elementos que estão no livro, apresentados para vocês no livro 12, Formulário Avançado. E aí vocês vão fazer a página e depois fazer isso que eu fiz. Clicar aqui, criar um projeto vazio, clicar em Upload File e copiar tudo aqui para dentro. É isso. É isso que eu preciso que vocês façam. Copiou aqui para dentro, testa se está funcionando. Clica no Run, aí ele vai executar a página aqui para você. Esse console aqui você pode diminuir, que você não vai utilizar agora. Isso aqui vai servir mais para quando vocês forem mexer com JavaScript. Aí você tem a página nesse cantinho aqui. E aí vocês vão copiar isso aqui para me entregar lá no Moodle. Tá bom? Para entregar no Moodle é aquilo ali que vocês vão copiar. Foi bom a aula de hoje? Tranquilo? Muito. Ótimo. Sexta-feira que vem não vai ter aula, né, Marco? Você acha que vai ser emendar o feriado, né? Nem quinta, nem sexta. Certo. Então eu já vou fazer o compromisso com você que sexta-feira eu vou ver se eu te mando tudo que está atrasado. Muito bem. Você não é o único que precisa fazer esse compromisso comigo, não. Tem uma galera toda nessa tela que eu estou vendo aqui que está precisando fazer isso também. Mas não se preocupem.
Mas você é um grande culpado de uma dúvida que eu tô na minha vida agora. Eu só queria que você soubesse. Ixi, que é isso? Como assim? Porque eu mexo com informática a vida inteira, né? E eu gosto muito de programar e eu tô fascinado com as aulas de algoritmo e tô gostando demais. Mas agora eu tô pendendo mais para a área do web design, eu tô gostando demais. Você pode fazer as duas coisas tranquilamente. Não, eu vou fazer, mas eu tô falando assim, tipo uma especialização, né? Você saber mesmo. Entendi, legal. Uma dúvida cruel, que eu tô gostando demais de web design. Eu não sabia, eu pensei que eu não ia gostar desse tanto. Tá, mas não se preocupe. Tudo caminha para um lugar só. Talvez você não tenha que escolher. Você vai poder continuar fazendo as duas coisas. Amém. Tá? E aí, você sabendo bem as duas coisas, você vai ser um profissional mais valorizado, com certeza. Gostar de algoritmo e gostar disso aqui, tá ótimo. Já tá meio caminho andado. Engraçado, o algoritmo tava com dificuldade tremenda. Eu tive que tirar um dia para me estudar. Aí eu entendi, bacana. A sua eu não tenho dificuldade. Talvez seja porque isso daqui é facinho, né, gente? É difícil, né? Não. Você tá vendo o chat aí? Ou não? Oi, agora eu vou ver. Né? Porque... O Ronildo me ama, Marco. Então, o que eu tô querendo te falar, você fica meio envergonhado, sabe? Algoritmo é uma coisa, gente, que na hora que você começa a decifrar a lógica interna e começa a incutir na sua cabeça tudo que você tem de paradigmas de algoritmo, de codificação, ao mesmo tempo que aquilo vai clareando a sua mente vai ficando mais brilhante, que nem aconteceu com a minha. No final, você tá sem cabelo nenhum na cabeça. E a cara está brilhando, do jeito que vocês estão vendo aqui. Eu tô gostando mesmo. Tem 20 pessoas aí, né, contando com você. O rapaz tá falando ali, ó. Quem que é que falou? Foi o Paulo? Não sei. Que negócio de algoritmo, porque tem muita gente que tá com dificuldade, né? Principalmente com outro professor. O meu é o Camilo. Ontem eu conversei com o meu primo, fica até de dica aí. Meu primo é analista de sistema do tribunal lá em Brasília. Ele é conversado. Ganha pouquinho, você deve imaginar, né? E assim, ele me dá muito apoio, mas não me ajuda assim a fazer nada, dizer que eu tenho que aprender sozinho. Ele é ruim, mas tem que ser assim mesmo. Ontem eu contei pra ele que eu aprendi vetor. Aí ele falou assim: mergulha em vetor, porque você tem que saber do A até o Z. Porque se você não souber vetor, você pode largar a faculdade, porque você vai usar isso aí a vida inteira e é a base. Então já tô avisando a galera aí que tem que saber. Que realmente exercita muitos conhecimentos. Paulo, esse problema de terminar sem cabelo não preocupa, sempre existe a solução da peruca. Não se preocupe. Tantos alunos de Hernani, tantos do Camilo, tá tudo com a cabeça explodindo. Gente, não desiste. É só difícil agora. Depois que vocês começarem a entender a questão, fazer implante na Turquia, boa ideia. Depois que vocês conseguirem entender a lógica interna dos algoritmos, nada mais segura de vocês no curso, tá? Eu entendo que é uma dificuldade, é uma barreira inicial, mas entendo que é só o primeiro semestre que vocês vão ter essa dificuldade. A partir de um certo momento, vocês vão perceber que as coisas vão se clarear e vai funcionar tudo mais redondinho, tá? Não se preocupem, fiquem tranquilos. Não desistam. Vale muito a pena. A palavra não existe, desistir. Muito bem, muito bem, muito bem. Bom, além disso tudo, queria perguntar para vocês se está tudo tranquilo, está dando certinho. Vocês podiam aproveitar esse feriado e quem não está com as coisas em dia, dá uma adiantada, tá bom? Como o Christopher falou, o João Vitor está entendendo a minha matéria. Não, gente, mas não desiste não, tá? Não desiste porque vocês são privilegiadíssimos de estar dentro de uma instituição federal. Vocês não têm ideia do tanto de gente que gostaria de estar no lugar de vocês. Tá? Não joguem esse privilégio fora. Enquanto ainda existe instituição federal, né?
E do jeito que a coisa vai, o Samuel está dizendo que a única coisa que está pegando é o algoritmo. Mas isso passa, tá, Samuel? Isso passa. É só você correr atrás, ler mais, fazer mais exercícios, principalmente. O ideal é você fazer exercícios. Não tem nada mais... Olha, eu sinto uma saudade enorme de quando eu estava no lugar de vocês e eu botava um algoritmo eu fazia, colocava de um lado aqui o código-fonte, executava o código-fonte e do lado eu via ele funcionando. Gente, eu ficava muito maravilhado com aquilo. Eu ficava apaixonado de ver o computador executando exatamente o que eu pedi, na ordem certinha que eu pedi, sabe? É muito bom, é muito divertido, muito gostoso. Na hora que vocês forem pegos por essa paixão, aí vocês não vão desistir mais, pode ter certeza. Insistam que logo, logo isso chega. Ixi, mas, João Vitor, deixa eu te contar uma coisa. Eu já virei noite quebrando a cabeça para resolver problema de algoritmo. Eu já resolvi algoritmo tomando banho, tá? Passei o dia inteiro quebrando a cabeça e não resolvi o problema. Aí eu fui para casa, na hora que eu estava tomando banho, eu descobri o que é que estava faltando. E vocês ainda têm editor, hoje em dia vocês ainda têm editor que colore as coisas para vocês. Vocês acham que na minha época tinha esse tipo de coisa? A gente programava numa tela verde, de fósforo verde, de 80 colunas por 25 linhas. Mais conhecido como COBOL. COBOL, C. Na verdade, na época, todas as linguagens a gente programava em uma tela dessa. Não tinha nada colorido na tela. Bom, meus queridos, está acabando nosso tempo e eu queria dizer para vocês que quarta-feira que vem estamos aí e a gente vai trocar de assunto. Não vamos falar mais de formulário. O assunto vai passar a ser outro. E agora a gente já está na reta final. É a reta final.